labor no dia a dia. Ainda não estou na classe do afro aqui, então a gente tem que... Não fala de coisa na boa? classe do afro, não. Abra aí o Central Apostila, por favor. Já tá na classe do Abra afro. na página não, é só 59. pancada. Normal. Faz o quê? Abra na página 58. Página 58. Daqui a pouco chega a apostila aí para os outros irmãos. Vamos acompanhando aqui na teoria, viu? Tem um material aí, a gente vai compartilhando, vai trabalhando. Veja, olha, ouça aqui o que vai nos dizer aqui o autor. Trabalhando com o método histórico crítico. Vamos trabalhar com esse método subordinados a dois princípios que devem ser usados em qualquer método de estudo bíblico: fé e razão. Pela razão, vamos estudar a Bíblia no seu contexto histórico, cultural e gramatical. Veja, histórico, cultural e gramatical. Pela fé, vamos estudá-la do ponto de vista de Deus, dos autores humanos e dos seus destinatários, ou seja, a parte teopneus, a parte inspirada da Sagrada Escritura. Sabemos que a razão humana é bastante limitada e falível, mas quando seus recursos se acabam, a fé entra em ação. Usaremos a razão quando a compreensão bíblica estiver ao nosso alcance. Usaremos a fé naqueles momentos em que as nossas faculdades mentais paralisam, ok? Então ele começa aqui com esse texto, nos apresentando o que é a possibilidade de um estudo histórico crítico, tá certo? Como ele tem proposto aqui, né? Um estudo histórico crítico proveitoso. Oba, passeou? Pela vergonha que eu passei. Tranquilo, pode entrar aí, não tem vergonha não. Quem tá de família. Sem bater. Chegue junto, mano. Rapaz, pode ser. Graças a Deus, tudo bem? Maravilha. Então ele começa aqui esse trabalho apresentando aí a possibilidade da utilização de um método histórico crítico de uma forma proveitosa. E aí, qual é o contraste que a gente faz entre aquilo que a gente estava vendo na aula passada sobre a alta crítica textual, tá? A construção da alta crítica textual, que é a partir de um desenvolvimento filosófico que vem desde o Renascimento, tá? O humanismo, depois vem o racionalismo, né? O empirismo, que define que somente aquilo que for passível de teste empírico, aquilo que for passível de análise racional, somente aquilo que puder ser submetido à ciência humana pode ser crido, né? Pode ser confirmado como verdadeiro. Todo o demais que não é passível de testes, né? De análise empírica, é entendido, tá? Colocado, reputado como mitos, tá certo? Como conteúdo metafísico que não é interessante para a análise, né? Para a busca da verdade ou da razão. Então, quando a gente olha esse nível de conhecimento, de entendimento que se desenvolve a partir dessas escolas, a gente entende porque começam a surgir certos estudiosos, dentre esses estudiosos, alguns teólogos, que começam a lidar com a Bíblia Sagrada a partir desse pressuposto, tá? Esse pressuposto que separa a fé e a razão, reputando a fé como algo do campo imaginário, do campo metafísico, tá? Não real, e a razão como um único instrumento de investigação, tá? Então, quando ele coloca a razão como o único instrumento possível de investigação, de aferição da verdade, ele vai passar a Sagrada Escritura nesse filtro, né? Vai passar nesse ralador. Então, ele vai pegar a Sagrada Escritura e falar, qual é o critério? A razão humana. Pronto. Então, vamos passar a Sagrada Escritura nesse critério aqui, nesse ralador, que é a razão humana. O que sobra dela? Aí, esse processo de dizer o que sobra da Escritura, a partir de uma análise puramente racional, anti-sobrenaturalista, é a chamada desmitologização, tá certo? Proposta por Rudolf Bultmann. A gente vai ver aqui outros proponentes também, tem outras importantes figuras dessa escola. Então isso aí é um processo histórico crítico dentro do contexto da alta crítica textual, a partir de uma teologia liberal que abraçou esse método anti-sobrenaturalista, esse método da desmitologização. E aí, o filhote disso é o quê? A teologia liberal. A teologia liberal olha para a Bíblia não como um livro revelado, não como um livro inspirado, não como um livro inerrante, tá certo? Teopneustos, soprado por Deus.
ele olha para a Bíblia como um livro antigo, ligado a um contexto cultural arcaico, tá? E que contém em si, e aí tem aquela teoria do cânon dentro do cânon, né? Então o que é esse cânon dentro do cânon? Existe um cânon total, que é todas as mitologias do povo antigo, as ideias, né, fantasiosas e tudo aquilo que eles colocavam para tornar os personagens bíblicos importantes e poderosos. E eles olham assim, olham dessa maneira. Existe o cânon total, que inclui esse monte de mitos e lendas. E existe dentro do cânon total um cânon menor, que é de fato aquilo que pode ser aproveitado para a atualidade. O que é esse cânon menor que eles falam? Conteúdos éticos morais. Para um teólogo liberal, o que sobra da Bíblia são conteúdos éticos morais, que podem ser colocados como referencial para a sociedade. Tá? A partir desse conceito de cânon dentro do cânon, um cânon maior que inclui tudo, todas as loucuras do povo da antiguidade. E um cânon menor que é o que se aproveita, que é o que diz, ó, isso aqui faz algum sentido, porque é um ensinamento sobre não matarás, não furtarás, não roubarás, sobre ama o próximo como a ti mesmo. Pronto, é isso aqui que é de fato as palavras de Cristo, isso que é as palavras dos apóstolos, isso aqui que é as palavras de Moisés, é isso aqui que aproveita de alguma coisa. E a partir disso aí ele vai construir todas essas bases teológicas, referenciais, de inclusão em todas as pessoas, de aceitar as pessoas como elas são, de entender que Deus se manifesta em qualquer religião, de que todos os caminhos conduzem a Deus. Por quê? Porque eles querem só referencial ético-moral, eles não querem conteúdo inspiracional, eles não querem revelação, eles não querem milagres, eles não querem textos que falem sobre a pessoalidade de Deus, a exclusividade de Deus, tá certo? A condenação das falsas religiões, tá certo? Dos falsos deuses, tudo isso eles excluem, eles colocam de lado. E aí por isso que você tem esse contraste extraordinário entre um cara que pratica uma teologia, mas essa teologia é alimentada pela a mentalidade da teologia liberal, tá? Teólogo que você é impensável a forma como ele aborda as coisas, a gente olha e fala, esse cara tá louco, esse cara é xarope, esse cara não tem noção. Por quê? Por causa desse conceito que eu estou te colocando. A forma como eles absorveram esses critérios. Então, qual é o critério? De quem é o critério? O critério é de uma ciência racionalista, empirista, ateia até, e muitas das vezes, uns que caminharam mesmo pelo lado de dizer que Deus não existe, acabou. Então eles abraçam esses critérios tornam-se a medida, e eles pegam a Bíblia e passam nesse ralador, dessa medida. Falam, o que sobrar, a gente utiliza. Então é essa que é o prejuízo, né, de certas linhas de pensamento, de certas linhas de teologia. O risco que elas apresentam. Qual quer que eu prove para você o tamanho do dano que ela causa? Veja a Europa, o que ela se tornou de berço do cristianismo, né, dos grandes movimentos de missão, de avivamento, tá? E vê o que sobrou, né? Você tem a igreja onde John Kenneth pregou, virou um bar. O pessoal vai lá tomar um goró. Ao mesmo tempo que tem toda a liberdade, né, do liberalismo, ele acaba legalizando, acaba sendo legalistas, né? Então, eles acabam sendo... a partir dos novos conceitos de filosofia que eles adotam, eles acabam olhando para a Bíblia não como um texto fonte, como um texto revelado, autoritativo. Eles olham para a Bíblia como um mero discurso. Então era o discurso de Moisés, era o discurso do Jesus histórico. Eles chamam isso de Jesus histórico. Eles fazem a diferença entre o Jesus da Bíblia, com o sobrenatural, com o Filho de Deus, como o Messias, como o Verbo pré-encarnado, e o Jesus histórico. E aí eles passam esse filtro, falam, ó, isso aqui é invenção da igreja. Isso aqui é de fato Jesus. Quem é de fato Jesus? Só aquele que falou alguns conteúdos éticos morais que são úteis para hoje ainda. Tá? E aí a partir disso, eles se julgam acima da Sagrada Escritura. Eles se julgam juízes dela, né? Aqueles que vão definir aquilo que é Bíblia e aquilo que não é Bíblia. Tá? Então é por isso que eles causam esse dano. Eles propagam isso nas mentes e as pessoas começam a lançar essa visão desconstrucionista sobre o texto bíblico. Não é você subordinar, olha, porque está escrito em Paulo, né, na carta de Paulo aos Romanos, porque está escrito na carta de Pedro, na primeira e segunda carta de Pedro, não, porque está escrito na carta de Tiago.
eles falam, não interessa o que esteja escrito ali, mas interessa o que o autor quis dizer com isso. E aí quando entra por esse tal desse o que o autor quis dizer, ele vai desconstruindo aquilo que a própria Sagrada Escritura diz a partir de uma análise que ele faz daquele autor dentro do seu contexto. Ele fala, não, mas ele estava dentro do contexto grego, o pensamento era esse, então na verdade o que ele quis dizer não é bem o que está escrito aí. Mas olhando para o seu contexto cultural, na verdade significa outra coisa. E aí vão desconstruindo a verdade bíblica e colocando aquilo que eles mesmos interpretam. E aí você começa a ter uma Bíblia totalmente desfigurada, totalmente, né, desconstruída. Tá? Então essa que é a preocupação quando você olha para esse método. Mas da mesma forma como esse método ele foi empregado, ele foi utilizado dessa forma equivocada, ele também pode ser aproveitado de uma forma inteligente. Ele também pode e deve ser aproveitado de uma forma a trazer ganho para o entendimento da Sagrada Escritura. E aí onde você vai, a partir do passo a passo que ele nos descreve aqui, entender qual é um uso útil para o método histórico crítico. Como você consegue entender melhor a Sagrada Escritura e como você consegue apresentar melhor aquilo que está contido nela a partir de uma análise histórico-crítica bem feita. E sem se apegar, sem se submeter a certos critérios anti-sobrenaturalistas, que é aí onde mora a questão. O sobrenatural existe ou não? Né? O elemento fé, ele é autêntico ou ele é uma invenção da cabeça humana? Deus, ele é presente, ele é um ser pessoal, todo-poderoso, ou ele é um devaneio da mentalidade humana? Então, se a pessoa crê, ela tem fé, a sua fé é viva, ela crê em Deus, ela parte desse pressuposto, Deus faz parte da soma, Deus faz parte da equação, então você vai chegar a um resultado favorável. Porque você vai fazer uma análise histórico-crítica sobre os textos históricos, tá? As narrativas históricas, ver o contexto cultural, ver o contexto político, social, e sobre os textos que têm elemento sobrenatural, você vai ter uma compreensão tranquila também, porque você crê no elemento sobrenatural. A questão é, você não descarta o sobrenatural. O sobrenatural é presente. Primeiro, através da sua vivência, a sua experiência pessoal. Segundo, através do texto revelado. Então você olha para o texto, as narrativas históricas, os textos poéticos, os textos, né, de pensamento, de doutrina, e você faz uma análise criteriosa sobre eles, para entender eles dentro do seu contexto. Entender, por exemplo, a intenção do autor, que é o grande propósito da busca. O que Paulo estava querendo dizer de fato, o que João estava querendo dizer, o que Tiago estava querendo dizer. Então você entende a intenção do autor, somado a isso, o elemento sobrenatural. Que aí você tem os milagres, tá certo? A promessa da vinda de Cristo, a escatologia, tudo isso não é descartado por você e nem é alegorizado, que é uma das outras ferramentas preferidas da galera da teologia liberal, a alegorização. Não, isso aqui não é bem assim, isso aqui é uma alegoria, isso aqui é uma metáfora, isso aqui simboliza a saída do mundo de pecado para uma vida de santidade. Quando na verdade Paulo está falando de arrebatamento, sim. Paulo está falando de transformação de corpos naturais em corpos gloriosos. Cristo está falando sobre a vinda, o Armagedon, a batalha, a implantação do reino milenar na terra. Para você tudo isso é tranquilo, não precisa alegorizar, é literal. É do jeito que está ali. Por quê? Porque você não tem a sua fé prejudicada por um critério antissobrenaturalista, por um critério racionalista, por um critério empirista. Você fala, existe a razão humana? Sim. Existe uma análise empirista para você pegar, por exemplo, pesquisa arqueológica, pesquisa histórica, pesquisa sociológica e entender esse contexto? Ok, existe. Eu faço essa pesquisa. Só que além disso, eu também creio que há o elemento sobrenatural. Que Paulo teve a revelação por meio do dom do discernimento de espíritos, e ele viu que aquela menina que estava elogiando ele, a Barnabé, tinha possessão demoníaca. E ele orou e ela foi liberta. Em decorrência disso ele foi preso, mas foi liberto por uma ação divina, que provocou ali um terremoto e as cadeias caíram, né? Ruíram. Então, enquanto que para um leitor, ou para um estudioso da alta crítica textual, antissobrenaturalista, que está fazendo uma desmitologização, aquilo é uma dificuldade, é uma pedra de tropeço, porque ele falou, opa, isso aqui é um elemento sobrenatural,
ou seja, não pode ser comprovado cientificamente. Então vamos explicar como. Vamos dizer que isso aqui foi colocado pela igreja posteriormente. Pronto, aí ele vai começar a fazer uma pesquisa do cânon e buscar algum cânon onde isso não esteja presente. Por quê? Porque ele está tentando justificar a sua tese, tá? Inclusive um dos grandes estudiosos, Cyril William Hansen, que era adepto dessas ideias, ele era aluno de Paul Ferdinand Christian Bauer, que elaborou uma tal de uma Redaktion Gitter da Alemanha, ele analisando a redação do texto. E aí, o que ele propunha? A Bíblia foi criada numa estrutura de tese, antítese e síntese. Eu falei para vocês na aula passada, né? Dessa mentalidade de Hegel, né? Primeiro veio Kant e separou. Isso aqui é realidade, isso aqui é percepção sobre a realidade. Então, você não tem como perceber diretamente a realidade. Então, ele separou. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a sua percepção. Aí, Hegel pegou isso aí e aproveitou. Como é que a gente vai chegar até o conhecimento verdadeiro? Tese, antítese e síntese, né? Dialética, sempre, filosofia dialética. E dentro dessa dialética, um estudioso da teologia, que é esse Ferdinand Christian Bauer, falou muito bem, muito que bem, a dialética aplica-se à Bíblia. Como? Paulo é a tese, Pedro é a antítese, a igreja no Novo Testamento é a síntese. Então, o que você está fazendo com isso? Você está criando um conflito desnecessário. A Bíblia Sagrada não coloca Paulo e Pedro em conflito constante. Houve um conflito pontual, no sentido de Paulo repreender Pedro por um comportamento dúbio. Inadequado. Exatamente. Então, enquanto estava com os gentios, comportava-se naturalmente com os gentios. Quando chegavam os judeus, os fariseus que haviam se agregado à igreja de Jerusalém, enviados a Antioquia, tá certo? Aí Pedro fazia o papel de judeu, não sentava com os gentios, tal. O que Paulo fez? Repreendeu ele na cara, tá certo? Abertamente. Não chamou ele de canto. Falou abertamente com ele. Que comportamento é esse? Né? Não sei, né? Pode ser. Já viu o cara pregando. Quem sabe? Isso aí. Aí eu digo para você que ele praticou. O próprio Paulo em Coríntios é até meio que contraditório, porque ele se fez de sábio para ganhar o sábio, de tolo para ganhar o tolo. Então, eu digo para você que Você tá entendendo? Isso é estratégia de Paulo. Eu uso isso como estratégia. Eu digo para você que quando esse pregador coloca esse elemento, ele está usando uma ferramenta hermenêutica nada aconselhável, chamada-se hermenêutica Thundercat. A hermenêutica Thundercat é a visão além do alcance. Você lembra quando o Thundercat puxava a espada e falava, me dê visão além do alcance? Por quê? Está escrito? Não. Então, meu irmão, não adianta você ir além do que está escrito. Então ele diz, resistir a Pedro na cara. Se ele deu um tapa na cara de Pedro, já é hermenêutica Thundercat. Aí o cara já está indo longe demais. Mas tudo bem. Então Paulo resistiu a Pedro na cara. Isso causou um desentendimento entre eles. Mas isso será resolvido posteriormente. Tanto que Paulo, na sua carta a Timóteo, né, ele pede que João Marcos esteja junto com ele. Alguém que ele teve conflito lá atrás. Pedro, na sua carta, fala dos textos de Paulo como escritura, colocando no mesmo nível do Antigo Testamento, que era o único cânon da época. Então o texto de Pedro, na carta de Pedro, serve para qualificar os escritos de Paulo como cânon. Então você vê, esse conflito houve sim, mas quando que ele foi resolvido? Naquela época mesmo. O conflito não persistiu. Então não existe uma tese, antítese e síntese para isso. Não existe uma dialética, uma tese com Paulo e antítese com Pedro. Por isso que você vê esses caras sempre falando assim, olha, a teologia de Paulo, a teologia de Pedro, a teologia de João. Por quê? Eles vão fragmentando toda a Bíblia, dizendo, João pensa de um jeito, Paulo pensa de outro jeito, que eles tenham características autorais, tranquilo. Por quê? Eu sou diferente do Senhor, o Senhor prega de um jeito, eu prego de outro. O irmão ali prega de outra maneira. O Jair também tem um ministério, o Abraão, o José Marcos, cada um tem uma forma típica. Só que o Espírito que conduz todos é o mesmo. E Ele que é soberano. Mesmo que cada um tenha a sua marca autoral, se pedissem, se o Espírito Santo de Deus nos usasse aqui, vamos escrever alguns textos aqui, vamos escrever um livro aqui que vai ser importante para o evangelismo. Cada um ia ter uma forma de escrita, mas o condutor de todo esse processo tem que ser o Espírito Santo. Por isso que eu digo, a Bíblia tem muitos escritores, mas ela tem um só autor.
Porque é a mesma mentalidade que conduz todo o texto, tá certo? Tanto que eles não entram em conflito. Texto que entra em conflito com outro é apócrifo. Apócrifo e pseudepígrafo. Por isso que é lixo, tá? Então é muito curioso, muito interessante, mas não serve para nada. Só serve de curiosidade mesmo. Então quando a gente olha para essa questão, a gente vê, olha, os caras, a partir do critério que eles adotaram, eles começaram a fragmentar a Bíblia. Eles começaram a investigar a Bíblia com um olhar, vamos colocar assim, com um olhar suspeito, tá? Não é só a questão, eu vou investigar a Bíblia para entender a Bíblia, que é o que você está fazendo. Eu vou aplicar as ferramentas de interpretação para eu compreender a Bíblia. A questão dele é o seguinte, eu vou investigar a Bíblia porque eu vou achar os erros. Então quantos vídeos vocês já viram no YouTube do cara falando a contradição entre isso e aquilo? Não, porque a Bíblia tem muitos erros. Não, porque a Bíblia tem muitos equívocos. Qual é a mentalidade desses caras? Sempre tentar aplicar as ferramentas para encontrar defeitos, encontrar problemas. Se você já vai de antemão, certo que vai investigar para achar um erro, você vai achar um erro. Aí, esse erro é verdadeiro? Não necessariamente. Mas você vê como um erro, porque você já vai de antemão com a intencionalidade de buscar um erro, de buscar um defeito. Então, é exatamente essa mentalidade que alimenta esse monte de críticos. Que crítico? E aí na aula passada eu também destaquei isso. Crítica destrutiva. Uma crítica construtiva analisa todas as possibilidades, tá? Entende-as e vê se há uma harmonia entre elas. Uma crítica construtiva. Uma crítica destrutiva busca qualquer tipo de possível falha ou defeito para destruir, né? No caso de Paulo, eu só vim aqui para poder trazer de novo, foi uma crítica construtiva, não obstante de dar esse tapa no meio da cara de Pedro. Porque o que acontece, eu até falei esses dias na classe, o que acontece? A gente não tem que andar na roda dos escarnecedores, mas a gente precisa ir até os escarnecedores. Ah, sim, agora você vai no objetivo evangelístico. Exatamente. Você não vai para compartilhar do escárnio. Não, o cara vai começar. Exatamente. Exatamente. Pois é. Exato. Sim. Então, aqui, se a gente buscar mesmo. Porque eu fiquei aqui agora em dúvida, falei, meu, será que é o mesmo tal? Então você vai ver, é exatamente isso. Ele está entrando no escárnio da situação, do momento. E aí vai ser repreendido mesmo, independente de onde esteja, se vai ser com os pastores ou não. Até porque Paulo não vai querer que Pedro se perca. Sim. Né? Se Paulo quisesse que Pedro se perdesse, ele ficaria quieto. Claro. Porque ele falou, por exemplo, se alguém que está querendo derrubar outra pessoa, vocês sabem que existe, né? Inclusive pessoas sérias que eu já vi dizerem, olha, tais pessoas são escadas para a gente chegar alto no ministério. Assim, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que a gente admira, só que tem essa visão equivocada. Ele falou, não, tais pessoas são escadas para a gente chegar onde a gente quer chegar, usando os outros como escada. Se você vai usar uma pessoa como escada, você não está preocupado se ele vai se desenvolver, porque você vai passar por cima dele. Então, quando você olha esse tipo de situação, se Paulo não se preocupasse com a doutrina, com a verdade, exatamente. A só preocupação que faz você arriscar tanto, porque você tem um cara que é coluna da igreja, tá? Andou com Cristo, né? Tá junto com Tiago, tá junto com os meus irmãos de Cristo. Fantástico. Então, por que eu vou arriscar o meu ministério me opondo a ele? Só se eu entender que ele está fazendo algo que é muito grave para ele mesmo e para a igreja. Aí ele vai e faz isso. Isso com certeza trouxe prejuízo para ele, trouxe um atraso. Então, tanto que Barnabé que teve que... E quando eles são levados para Jerusalém, para o concílio, Pedro só falou favoravelmente a Paulo e a Barnabé e a missão, né, de Antioquia, porque Jesus já tinha feito um trabalho lá atrás, com um lençol que descia do céu, mata e come. Senhor, eu não como nada de impuro. Aí Jesus contra-argumenta, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Então, devido a essa visão que ele teve, aí não basta a visão, logo em seguida a visão, vai para a casa de Cornélio. Cornélio, para começar, tenta adorar ele, né? Então já começa aí. Aí ele começa a pregar. No que ele começa a pregar, o Espírito Santo cai sobre eles. Assim, rasgando a cartilha. O Espírito Santo não obedece cartilha. Não adianta tentar colocar uma cartilha para ele. Ele é soberano. Então, Pedro começou a pregar, a cartilha é:
ele vai ouvir, ele vai demonstrar arrependimento, pedir perdão, né? Adentrar a igreja, ser batizado, ser discipulado, aí posteriormente receber o Espírito Santo, né? Conforme a cartilha. O que o Espírito Santo fez? Inverteu todo o processo, pegou a conclusão e passou para cima. Pregando, o Espírito Santo cai sobre todos eles. Aí, olha como é que ele vai negar o batismo e só quer receber o Espírito Santo. Então é impressionante quando você olha esse contexto histórico e aí vê Pedro na situação lá do Conselho de Jerusalém. Ele fala favoravelmente, fala: o Espírito Santo está sendo dado aos gentios. Se o Espírito Santo, o ser maravilhoso, extraordinário, ele está sendo dado aos gentios, como que a gente vai negar comunhão a eles? Se eles estão recebendo o Espírito Santo? Não tem como. Então foi elaborada aquela carta, né, que aparece lá, dizendo só: olha, se abstenha de comer carne sufocada e da prostituição. E sobre sábado, sobre lei de Moisés, sobre questões dietéticas, esquece tudo isso. Tudo isso aí é coisa de judeu, e a salvação não é por meio de judaísmo, a salvação é por meio de Cristo. Então, o conflito que foi necessário, né, para chegar nisso. Aí o que acontece? Coloco para você essa questão. Como é que os teólogos liberais eles chegam a esse posicionamento de tantas críticas da Sagrada Escritura? Por causa dos pressupostos. É aquilo que está na sua cabeça. Se você tem na sua cabeça que tal coisa é ruim, mesmo que muitas pessoas falem dela bem, você já vê ela como ruim. E você já busca logo os defeitos, por causa dos pressupostos. Você já tem pressupostos preconceituosos e antissobrenaturalistas. Então você olha para a Bíblia e só vê defeito, só vê problema, só vê textos fantasiosos, textos mitológicos, tá? Textos que são falaciosos. Por quê? Seu critério está equivocado. Você está excluindo um elemento que é fundamental, que é peça-chave. A Bíblia Sagrada não é história de Heródoto, nem filosofia de Platão, nem textos de Shakespeare. A Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Ele é Theopneustos. A questão é que assim, essas pessoas que vêm desconstruindo todo esse trabalho, e a gente sabe de algumas que bate as nossas portas, eles não oram, né? Uhum. Eles não têm o joelho no chão. Pois é. Eles não fazem igual os crentes fazem, né? Não tem esse elemento fé, não tem esse elemento sobrenatural. Eu já vi, se for fazer uma visita, vem aqui, vamos orar um pouco, vamos pedir direção a quem realmente pode nos dar, que é o sobrenatural. Então ele não tem isso. Aí você vai entender o quê? Se fosse por exemplo, fosse um tratado de física, né? Física nuclear. Então, para isso é conhecimento humano. Eu estudei, eu sou um matemático, eu sou um físico, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse gabarito, então eu leio e entendo. Porque é um critério humano só. Agora, se é um critério sobrenatural, se é um livro inspirado por Deus, se for um trabalho do Espírito Santo, como é que eu vou acessar ele sem um elemento sobrenatural? Sem estar em contato com o sobrenatural? Sem orar, sem crer no Espírito Santo, sem pedir a ajuda do Espírito Santo? Não vou, querido. Eu vou chegar somente no conhecimento superficial. E esse conhecimento superficial, ele nunca vai desvendar para mim a verdade da Sagrada Escritura. Vai sempre ser parcial. Então, muitas das vezes, dentro desse conhecimento parcial, eles até conseguem construir alguma coisa. Então, eles são talentosos. Tá? Eles também, né? Mas deles, né? falta muito. Aqui só para entender um pouquinho do que ele está discutindo aqui, ó, dá uma olhada para mim. Na 58 aí, tem um quadro para você? Tem. Tem, né? Ó, no quadro diz o seguinte, ó: crítica textual.